Olá, pessoal! Aqui é a professora Rutiele do canal do Cálculo e na aula de hoje nós falaremos algumas aplicações das séries de Taylor e de Maclaurin. Vamos aprender? Então, pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre aplicações das séries de potências. Nos livros de cálculo, a gente geralmente encontra as aplicações mais categóricas, que são série binomial, resolução de equação diferencial ordinária por meio de séries de potências e resolução de integrais não elementares por meio de séries de potências. Resolução de EDO por meio de séries de potências, a gente já tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar linkado abaixo desse vídeo aqui, tá? Vou deixar aqui na playlist. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre a série binomial e integrais não elementares. Primeiro, falando sobre integrais não elementares, tá? As integrais tais como essa daqui, ó, seno de x ao quadrado dx, que ela é usada na modelagem para entendimento da difração da luz. Essa outra integral aqui é elevada a menos x ao quadrado sobre 2, que ela é usada muito na estatística, são exemplos categóricos de integrais não elementares. Nós não conseguimos encontrar primitivas para essas funções da forma elementar que nós aprendemos lá no cálculo 1. Então, quando a gente se depara com esse tipo de integral, nós temos basicamente dois caminhos. Ou a gente usa métodos numéricos para achar a resolução aproximada, né, quando é uma integral definida, ou usamos séries de potências. Então, na aplicação aqui de hoje, eu vou usar séries de potências e ver como que isso funciona. Então, nós podemos usar as séries e estimar o que for necessário para nós, para o nosso problema, com o erro que também atenda ao problema, tá? Vamos ver como que isso funciona. Pega esse primeiro exemplo, a integral de seno de x ao quadrado é x. Nós vimos aqui nas aulas anteriores que o seno de x ele é dado por essa série de potências aqui, que é uma série de Maclaurin, né? Porque o centro é zero. E a convergência aqui ocorre para todo x real, pessoal. E além de convergir para todo x real, nós temos também que essa convergência, os valores que a soma da série, eles coincidem com os valores do seno de x. Então, é uma tarefa aqui muito boa para nós, tá? E aí, o que a gente faz? Nós vamos pegar, no lugar do x, vamos colocar o x ao quadrado. Quando a gente colocar aqui ó, o x ao quadrado, o que vai acontecer? Eu vou colocar x ao quadrado no lugar do x, então no lugar de x vai ficar x elevado a... Vai ficar x elevado ao quadrado elevado a 2n mais 1. Quando a gente multiplica aqui, então fica x a 4n mais 2. Por isso que aqui virou 4n mais 2, tá bom? E aí, gente, o que a gente tem aí? Isso vai valer para todo número real, gente. Isso vale para qualquer x real. Porque mantém o raio de convergência, né? Que são todos os reais. E aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou abrir um pouco alguns termos dessa série. Ó, quando o n vale 0, quando o n vale 1, quando o n vale 2, quando o n vale 3, quando o n vale 4, tá? E assim sucessivamente segue. E aí, o que eu tenho então? Eu tenho que, quando eu passo a integral aqui, que é o que eu quero, passando a integral desse lado, porque aqui eu tenho a série para a função x ao quadrado, seno de x ao quadrado. Eu quero calcular a integral disso, então eu vou passar a integral desse lado e vou integrar termo a termo aqui a série. Então, eu vou lembrar que eu tenho que pôr uma constante, né, porque é uma integral indefinida, e vou integrar aqui, ó, x ao quadrado dá x ao cubo sobre 3, vou integrar x à sexta, x à sétima sobre 7, vou integrando termo a termo aqui todos eles, tá? E aí, o que eu quero fazer? Eu vou ter, então, essa integral, né, que tá aqui, ó, integral indefinida, é como se essa série que tá do lado de cá é uma primitiva para essa função. E aí, vamos supor que eu queira calcular a integral definida de 0 a 1 com um erro menor que 0,001. Então, eu vou integrar de 0 a 1. O que eu vou fazer então? Eu vou passar a integral definida em cada termo. Lembrando que a constante vai sumir, porque aí já vai ser o teorema fundamental do cálculo que eu vou usar. Então, eu vou passar o 0 a 1 aqui em cada um da primitiva. Olha lá, lembrando que a primitiva está aqui. Então, eu vou colocar os limites de 0 a 1 aqui.
Então, eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo nesse, que vai dar 1/3, nesse. Em cada um deles eu vou aplicar aqui o teorema fundamental do cálculo, tá, gente? E aí eu vou obter essa soma aqui, tá? Que é um número real, gente. Eu quero saber com um erro menor que 0,01. E aí nós vamos lembrar aí das aulas anteriores que fala sobre erro de truncamento. Então, eu vou analisar aqui cada termo. Quanto que vale esse termo? Vale isso. Fiz a continha aqui, 1 sobre 7 vezes 3 fatorial. Quanto que vale esse? Ah, vale isso aqui. Oba, esse aqui deu bom. Porque isso é menor que o erro que eu quero. Então, se eu sei que aqui tem um erro menor do que eu quero, então eu vou somar até o anterior, que é o que a gente viu lá no erro. Então, eu vou somar o primeiro e o segundo termo, vou obter esse valor para essa integral com um erro menor do que o que eu quero, tá? Observe, pessoal, que se a gente fizer a mesma integral somando os 4 primeiros termos, que seria até aqui, o erro vai ser inferior ao próximo, tá? Então, eu faço a soma e o erro vai ser menor que 10 a menos 6, porque o próximo termo, que é 1 sobre 19 vezes 9 fatorial, ele dá esse valor aqui. Esse valor aqui é menor que 10 a menos 6, tá? E se nós somarmos os 5 primeiros termos, vamos ver o que acontece? Ó, os 5 primeiros vão ser esses todos aqui, ó. O erro vai ser inferior ao próximo, né? O próximo fator aqui, quando a gente analisa, ele vai ser menor do que isso aqui, ó, que eu calculei o próximo. E olha como que a soma fica boa, fica muitas casas decimais de, de certeza, né, de precisão. Então, garantir essa precisão aqui que a gente fez com métodos numéricos, por exemplo, a regra do trapézio para cálculo de métodos numéricos, de integração via métodos numéricos, ele iria nos exigir 8.000 subintervalos. Então, lá, em processos de métodos numéricos, fica bem pior do que o que está acontecendo aqui, tá? Então, aqui a gente tem mais precisão e menos conta, né? E mais lucro para o nosso problema aqui. E aí, o segundo exemplo, vamos falar um pouquinho sobre função arctangente. Nós lembramos aqui do cálculo 1, quando eu derivo a função arctangente, eu obtenho 1 sobre 1 mais x ao quadrado, que vai dar isso daqui. Lembrando que surge dessa série, né, que é x elevado a n, que é a série geométrica de razão x, e eu substituí o x por menos x ao quadrado, lembrando que mantém o mesmo raio de convergência aqui. Quando eu pego a função que está aqui, ó, essa função aqui, quando eu faço a integral da derivada vai dar a própria arctangente. Então, eu vou integrar termo a termo do lado de cá. Integrando termo a termo, eu vou obter isso daqui, né, usando só a regra da potência, e mantenho o mesmo intervalo, o raio de convergência aqui se mantém o mesmo. Quando eu faço x é igual a 1, gente, que eu estou olhando agora nos extremos desse intervalo, então eu tenho aqui, ó, menos 1 e 1, quando eu faço x igual a 1, eu coloco então nessa série aqui, ó, coloquei o x igual a 1 e obtive essa série numérica. Essa série, gente, ela é uma série alternada que converge usando o teste de Leibniz, que é o teste de convergência para a série alternada, né? Porque a nossa sequência AN aqui, ela obedece às 3 hipóteses do teorema de Leibniz. Mais do que isso, quando eu substituo o x aqui por 1, ó, arctangente de 1 desse lado, e 1 menos 1 ao cubo sobre 3, coloco 1 em todos os x aqui, gente, eu sei que a arctangente de 1 é π sobre 4, porque o ângulo que dá tangente igual a 1 é o ângulo π sobre 4. E eu obtenho essa aproximação aqui muito boa para o π sobre 4. Essa aproximação aqui do π sobre 4, ela é conhecida como fórmula de Leibniz, tá? E agora, fazendo x igual a menos 1, então aqui eu posso fechar no intervalo de convergência, né? Porque no 1 converge também. E no menos 1, o que que acontece? Quando você substitui o x por menos 1, o que que vai acontecer? Eu vou ter isso aqui, então eu coloquei o x igual a menos 1 aqui. Então, olha aqui, menos 1 elevado a 2n mais 1 é menos 1 elevado a número ímpar, que vai dar menos 1. Então, eu vou fazer menos 1 elevado a n vezes menos 1, que dá menos 1 elevado a n mais 1, que também é uma série alternada, que também converge por Leibniz. Então, eu posso vir aqui fechar aqui também no menos 1,
e ter então que a arctangente vale isso para todo x nesse intervalo aqui fechado nas extremidades. E aí agora a segunda aplicação que nós vamos ver que na aula de hoje fala sobre a série binomial, tá? O que é a série binomial, pessoal? Eu vou pegar essa função aqui, que é 1 mais x elevado a um m com esse m real. Então, lembrando que esse m pode ser um número racional, irracional, pode ser qualquer número real. Então, vou fazer aqui a derivada, lembrando que vale a regra da potência, tá? Saio derivando aqui, ó, derivada primeira, segunda até a enésima derivada. Vou aplicar o zero, porque eu quero olhar com o centro, né, x0 igual a zero, que é a série de Maclaurin. Quando eu aplico f de zero, f' de zero, todos F, eu obtenho isso. E aí, gente, o AN, que é o que gera a série de Taylor, né, que é a série de Maclaurin nesse caso, ela é a derivada enésima sobre n fatorial. Então, eu coloco aqui a cara da derivada enésima sobre n fatorial. E aí eu vou definir essa forma de escrever que é igualzinho do número binomial, ó, mn. E aí eu defino essas três coisas, ó. M0 vai dar 1, porque é esse aqui, ó. M tomado de 1 vai dar m, que é esse. M tomado de 2 vai dar esse aqui sobre 2 fatorial, tá? E o restante segue essa fórmula que tá aqui. Então, gente, 1 mais x elevado a m, eu vou escrever como sendo esse número binomial mn, x elevado a n. Então, lembrando que é o primeiro que tá aqui, o segundo vezes x, o terceiro que tá aqui vezes x quadrado, e segue todos os outros, tá? Então, esse formato aqui, ele é um formato muito interessante. Nós vamos ver no exemplo que fica bem fácil calcular. Agora, nós vamos mostrar também que a convergência dessa série binomial vai ocorrer nesse intervalo aqui, ó. Módulo de x menor que 1. Então, gente, como que vai ser a convergência? Eu vou pegar a série binomial, que é a que eu acabei de mostrar, e vamos aplicar o teste da razão. Então, lembrando que o teste da razão é o AN mais 1 sobre AN, né? Lembrando que isso aqui tudo seria o AN, tá? Então, AN mais 1 é no lugar do N, você põe N mais 1 sobre AN. E aí a gente resolve. Quem que é esse aqui de cima? É M, M menos 1, M menos 2, até chegar no M menos o que tá, que é o N mais 1, menos 1. E aqui eu tenho um x elevado a n, que vai cancelar com x a n de baixo, então só sobra um x aqui em cima. Lembrando que aqui eu vou ter um n mais 1 fatorial, mas aqui embaixo eu vou ter um n fatorial. E lembrando que n mais 1 fatorial sobre n fatorial vai dar o próprio n mais 1. Então, ele ficou aqui, ó, o n mais 1. Embaixo eu faço a mesma coisa, ó. M tomado de n é m menos 1, m menos 2, até chegar no m menos esse menos 1. E já tinha esse outro n mais 1 que eu já tinha explicado, que era esse aqui, tá? Então aí, gente, ó, repare que todos aqui vão ter, ó, o igual a ele embaixo, ó, 1, 1, e aí só sobra esse, ó. Só que quem é esse? É m menos n, porque, ó, 1 aqui foi embora. Então, vai ficar m menos n em cima e n mais 1 embaixo, que só sobra esse, porque todos os outros foram embora. Então, esse limite aqui, gente, ele é um limite que o m aqui é fixado, só o n que está indo para mais infinito. Então, a gente vê que esse limite aqui vai dar menos 1, né? Porque o n está indo para mais infinito e o m é fixado. Então, sobra módulo de menos 1, que é 1, e o x. E aí, pelo teste da razão, para ver convergência, isso tem que ser menor que 1. Então, a convergência ocorre se o módulo de x é menor que 1. E agora vamos ver um exemplo, que é esse aqui, ó, 1 mais x elevado a meio. Então, repare que aqui a gente pegou o m igual a meio, tá? Então, olha só, eu vou escrever conforme a programação, ó, 1 meio n, x elevado a n. Quem que vai ser, ó? M elevado a n, lembrando, é isso, né, por definição. M tomado de n que a gente fala, tá? É isso. Então, quando eu coloco 1 meio e 1, vai dar 1 meio, que é o próprio m. M tomado de 2 vai ser m menos 1 sobre 2 fatorial, que dá 1 oitavo. 1 meio tomado de 3 é 1 meio menos 1 meio menos 2 sobre 3 fatorial, que vai dar 1 sobre 16. 1 meio tomado de 4 vai dar 1 meio menos 1 meio menos 2, 1 meio menos 3 sobre 4 fatorial. Só para a gente ver se entendeu. Então, 1 meio tomado de 5
vai ser 1/2, 1/2 menos 1, 1/2 menos 2, 1/2 menos 3, 1/2 menos 4, sobre 5 fatorial. E aí a gente calcula aqui essa conta, tá? Então, pegando esses termos aqui, ó, o primeiro, 1/2, 1/8, 1/16, 5 sobre 128, isso vale para x menor que 1. Então, essa função aqui é igual a essa série, que é igual a esse somatório, para x menor que 1, então vale para x menor que 1. E aqui a gente considerou a série binomial quando m é igual a 1/2. Então, gente, é bem interessante aqui porque a gente consegue calcular uma boa aproximação para esse tipo de função aqui, tá? Usando a série binomial. E aí, gostou da aula? Se gostou, acesse o canal do Cálculo nas redes sociais, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo ou a playlist com seus colegas. Até a próxima! Tchau!